Vamos dar início à nossa atividade da noite, fazendo inicialmente aquela nossa oração costumeira, né? Nos entregando na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que nos traga bons conhecimentos nessa noite, neste estudo, nesse nosso encontro. Que possamos sair desta reunião mais fortalecidos e prontos para resolver as nossas dificuldades com a ajuda do nosso querido Pai, nosso querido Mestre. Vamos então nos entregar na mão dele por alguns minutinhos, fazendo aquela conversa íntima, pedindo que nos conceda o seu amor e o seu carinho. Muito bom, né? Momento maravilhoso, momento que nos envolve numa paz tão grande, nos deixa um pouco mais leves, né? Nossa gratidão também a toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste neste momento, que nos acompanha, que nos fortalece e que nos dá toda a energia necessária para que a gente supere nossas enfermidades, as nossas dificuldades. Gratidão a todos. Muito bem. Nosso capítulo 13 está chegando ao final. Estamos no penúltimo item, o item 19. Ele tem um subtítulo de Benefícios pagos com ingratidão. Ele foi escrito por um guia protetor em Sens, em 1862. Então, ele nos diz assim, primeira frase, uma pergunta. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Por que não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento? E não fazê-lo com desinteresse, e o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que, se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos terá mais em conta do que estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos, por vezes com ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, se esse benefício, esquecido no momento, não dará mais tarde bons frutos? Estais certos, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente. Trabalhai para vós, e não tendo em vista os outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará a sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida,
noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que, na vida presente, vos ligam a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Muito bom. Agora passaria a palavra ao nosso irmão Davidson. Davidson, por favor, esteja à vontade. Uma ótima noite a todos. Reparando bem no texto, ele foi escrito em 1862 e ele continua super atual, significando que os irmãos dos dias atuais não têm muitas diferenças no respeito em relação aos irmãos do século retrasado na questão moral. Pensando bem, não era para a gente ser chamado de modernos. Talvez modernos devido aos adereços, tecnologia e outras coisas estão aí de enfeite, não é verdade? Mas vamos lá. O que significa gratidão? Ela vem do latim gratos. Gratos. Inclusive, precisa tomar cuidado, as pessoas falam obrigado. Obrigado tem a ver com obrigação, mas enfim. No meio da psicologia, todos eles falam gratidão, eles não falam obrigado. Interessante. Mas ela vem do latim gratus, que significa estado de graça, que significa agradecimento, significa reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um determinado benefício, um favor. E a gratidão não deixa de ser uma emoção positiva, olha bem, que envolve o ser agradecido aos processos da vida. Inclusive, esse sentimento, ele provoca muitos benefícios para a saúde física e mental. Quando a gente agradece, a gente equilibra os centros vitais conhecidos como chakras. Isso faz um bem danado, porque aí as energias divinas conseguem entrar. É o nosso Pai querendo nos alimentar, mas a gente fecha a boca, essa boca espiritual. São as 7 bocas, os 7 chakras que estão no perispírito. Ao agradecer, você contribui, não só agradecimento, mas contribui para alinhar. Um dos grandes exemplos de gratidão na Bíblia é bem conhecido, a tal da cura dos 10 leprosos. Enquanto Jesus Cristo estava indo para Jerusalém, no caminho, 10 pessoas leprosas, doenças de pele, abordaram ele, se aproximaram e pediram que os curasse. E após mandar que eles... Jesus curou e pediu para eles irem até o templo depois, né? E os 10 curados, dos 10 curados, apenas um deles, um samaritano, você vê que lá já tinham falsas notícias, né? Você vê que os samaritanos eram discriminados como pessoas não boas, mas somente o samaritano foi lá agradecer a Jesus. De 10, somente um. Portanto, a gente considera que o planeta Terra hoje está inerte em agradecimento. Falta muita evolução moral. De lá para cá, eu tenho minhas dúvidas. As pessoas não agradecem as bênçãos, os pequenos detalhes. Não conseguem enxergar, estão entretidos na vida, entre aspas, moderninha. Oh, vida moderninha. Não é verdade?
Bom, essa ausência de agradecimento é conhecida. Interessante. Ingratidão. O que é ingratidão? É a qualidade ou ação de quem é ingrato. Falta de agradecimento, de reconhecimento. Eu vou trazer um caso aqui que tem tudo a ver, né, com a vida moderna, no meio artístico, né? É um absurdo, as pessoas admiram os artistas, né, e deixam de admirar, como deveriam, os nossos grandes mestres. Olha, buscando ter um padrão de excelência, vocês conhecem muito bem o Faustão. E ele não aceita menos que grande celebridade no seu novo programa lá na Band, que eu nunca assisti. Né? Mas, para a sua decepção, a decepção dele, boa parte dos artistas estão se negando a ir até lá o programinha dele, na TV Bandeirantes. É um time desses globais que estão dando desculpas aí esfarrapadas, um papo de agenda lotada. Alguns, inclusive, nem se dão ao capricho de responder à solicitação pedida. Por mais que eles tenham uma cláusula, não existe uma cláusula ali proibindo eles de irem até o Faustão, porque eles já estão desvinculados. São artistas que estão livres de outras emissoras, e eles estão decidindo não comparecer. Na época da Globo, o Faustão sempre dava espaço àqueles artistas que estavam começando. Esse meio artístico não é nada fácil. Eu volto a enfatizar, eu não sei por que as pessoas se admiram. Se trazer um artista da Globo aqui, fica todo mundo. Tem mulheres que entram em pânico. Os outros vão correr aqui entre nós. Não tem sentido. Esse desprezo ao novo programa do governador está sendo considerado como uma ingratidão. Isso são notas que vêm aí nas mídias sociais. Por outro lado, a equipe do Faustão, não sei se ele está sabendo disso, convida determinado artista que aceita a proposta. Mas caso um outro, com uma fama maior, confirme para o mesmo dia, a determinação é que cancele aquele outro anterior, menos famoso. Este é o meio artístico do século XXI. Lideranças que influenciam, músicas com dramatizações, alguns com frases maravilhosas. Tem que ficar esperto, irmão. Fica claro a mentalidade ou as pré-condições por trás de algumas caridades. Não estou dizendo aqui, por favor, o caso do Faustão. Eu só citei aqui que é muito comum isso no meio artístico, no meio familiar, no trabalho, em todo lugar. Nós estamos aqui no planeta de planos e bênçãos. Aí a pessoa pensa, eu vou ajudar, mas olha o mas quando eu precisar, eu posso contar com ele. Isso pode ocorrer inconsciente ou consciente. Mas eu quero um agradecimento em troca, pelo menos, ou melhor, um reconhecimento. O aparente caridoso, esse aparente, que ele alimenta um desejo de ser reconhecido como bom e generoso. Muitas vezes nem ele sabe, está lá, eu volto a enfatizar, está no inconsciente. Moeda de troca, barganha, negociação. Tem gente que passa a vida negociando e não percebe. Ele é um negociador. O tempo todo ele está negociando algo. Ele tem que ganhar algo. Se não ganhar algo, ele não dorme sossegado, cara. Ele está negociando o tempo todo, nem ele sabe. E dá para imaginar, no meio familiar, chantagem, você está lá. E a moeda de troca é o reconhecimento. Isso tem a ver com amor e caridade? Não. Tem a ver com amor e caridade? Eu acho que não. Por quê? Isso tem a ver com o ego, vaidade, orgulho. Está aí atrás, numa dessas desvirtudes. No fundo, esse caridoso ele tem de ser valorizado. Lembrando, caridade não tem nada a ver com você. A não ser que seja autocaridade. Você está fazendo uma autocaridade. Mas não é o caso aqui, nós já discutimos isso. Mas tem a ver a caridade com o próximo, de forma plena. E nós sabemos que é o caminho mais próximo, é o atalho para chegar até Deus. E aqui, eu não gosto muito do termo atalho, mas aqui
É o recomendável, é o que Jesus fala, caminho, verdade e a vida, é por aqui. Mas a gente sabe como que é, né? Sabe como que é? A gente, não, eu quero criar um novo caminho, né? E fica nessa. Uma boa parte da população que faz caridade é egocêntrica. Eu vou explicar já, que é diferente de etnocêntrica. Eu vou explicar o que significa isso. De mundocêntrica e de cosmocêntrica. São 4 termos, mas na realidade tem a ver com a consciência humana. Eu vou explicar cada uma dessas palavras, fiquem tranquilos. A humanidade, ela se encontra hoje num estágio de consciência, de desunião para conjuntamente transformar o mundo em um espaço de equilíbrio e justiça. O criador da psicologia integral, o tal de Ken Wilber, Ken Wilber, vale a pena pesquisar, põe lá no Google, quem quiser, psicologia integral, ele diz que existem 4 estágios de consciência do ser humano. Vem da ciência isso. Egocêntrica são aquelas pessoas que só se enxergam e se preocupam somente com elas mesmas. O tempo todo, eu. O eu é tão grandão que ocupa todo espaço, não consegue ver outras pessoas. Muita gente no planeta assim não sabe muitas vezes. Etnocêntrica, pessoas que apenas cuidam de si e de seu grupo. Essas pessoas buscam se relacionar com aqueles que têm algo em comum, como time, pátria, sangue, raça, religião. Sabe aqueles grupinhos religiosos, não vou entrar em detalhe, ideologias políticas. Então eles se preocupam, eles focam neles e neste grupinho deles. Perceberam? Tudo bem? São os etnocêntricos. E o mundocêntrico, a pessoa mundocêntrica, ou melhor dizendo, são pessoas que se importam com todos os seres humanos, independente da origem, raça, religião, costume. Para elas, somos uma grande família mundial. Uma grande família mundial. Pessoas que estão orando para a Ucrânia, oraram aqui para essas cidades, beirando aí a praia, que aí eles vão ocupando espaços, lugares perigosos. Todo ano, na época de chuva, a gente conhece Rio de Janeiro, vocês estão acompanhando. Tudo bem? Pessoas que oram para outro, oram para a África, para o Oriente Médio, para a Turquia, esse terremoto, são pessoas aí que já estão num estágio mundocêntrico, são pessoas que evoluíram. E a cosmocêntrica, pessoas que se importam com todo o universo. Aqui no planeta Terra, deve ser mais um grupo que está ali junto com Jesus. Acredito eu, viu? Olha, pessoas cosmocêntricas. Eu estou viajando um pouquinho para a gente ter uma noção para onde nós temos que caminhar. Pessoas que se importam com todo o universo. Esse estudioso Wilber, pelo menos, eu já te dou um número em cima disso. Ele fala pelo menos 70% da população mundial está no egocentrismo ou no etnocentrismo. Nele e no grupinho dele. 70% a 80%. Eu diria, ele fala 70%, Wilber. Eu falo em torno de 80%. Eu falo, são números que eu pesquiso. Muitos estudiosos afirmam que a maior das ilusões é a da separatividade, separar, ou seja, considerarmos que somos seres humanos separados uns dos outros. Segundo eles, quanto mais evoluirmos, aumentando o nosso nível de consciência, saindo do egocentrismo, indo para o etno, indo para o mundocentrismo e cosmocentrismo, nós vamos conseguindo, conforme você vai subindo, vamos enxergando essa unicidade. Nós somos todos irmãos. Esse é o grande projeto de Deus e de Jesus. Nós nos considerarmos que somos
todos os irmãos. E no Pai Nosso a gente começa, Pai Nosso. Não é por mero acaso, acho que Jesus, com toda a sabedoria dele, ele colocou alguma palavra a mais ou a menos na oração dominical. E ingenuidade da nossa parte achar isso. Então tá lá, Pai Nosso que estás no céu. Somos todos irmãos, mas a gente trata o próximo como irmão nessas cobranças. Eu faço, mas eu quero algo em troca. Com isso, nós somos facilmente, com essa forma de pensar, estimulados a pensar e agir conforme o slogan, nós contra eles. Guardaram bem então, olha? Ficou bem claro? Então, ficou bem claro essa ideia dos 4 níveis de consciência que a gente tem que caminhar. E as empresas mais evoluídas estão, de alguma forma, contribuindo, criando aí selos de responsabilidade social e ética. São inspirações divinas. Algumas religiões não estão conseguindo fazer isso. Então, vi o trabalho, um trabalho intenso da equipe de Jesus, e as empresas estão se espiritualizando. Eu sei que não é fácil perceber, é um processo lento dentro da empresa, porque na cabeça do empresário nada substitui lucro. Eu compreendo plenamente, eu não lucro material sim, porque o oxigênio tem que ter. Mas é possível também, entretanto, é possível também você ter responsabilidade social e ética, que é o modo de pensar e agir de forma ética nas relações perante os colaboradores internos, os clientes externos, perante a sociedade, a nação, enfim, respeitando todos os envolvidos que estão ali em relação à sociedade. Eu estou lembrando do time alemão, quando veio aqui na Copa do Mundo, e eles adotaram uma entidade beneficente no Nordeste. De alguma forma, eles eram um time de futebol com responsabilidade ética, sócio e até ambiental, porque possivelmente eles deram exemplo. Mas está no Evangelho, segundo o Espiritismo, o homem de bem é bom, é do interior, é contigo, estou brincando, é bom, humano e benevolente. Homem de bem. Benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Está lá. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança reprovação enérgica, condenação aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, a caridade pura. Por isso, tem que se considerar, sim, qual é o sentimento emanado quando nós estamos no ato de auxiliar. Isto sim que é vigiar. Geralmente a gente inverte. Nós oramos para nós e vigiamos o outro. É para inverter. Irmão, inverte, você está invertido, você está colocando as competências, inteligência, direção errada. Está invertido, é para lá, não é para lá. Então nós temos que, eu vou trazer o correto, nós temos que orar para o outro e nos vigiar, mas tem gente que inverte. Já comentamos aqui várias vezes. Portanto, esse orar e vigiar tem que compreender bem, é falado há mais de 2000 anos. Já comentamos aqui, isso é sublime demais, esse sacrifício para o bem do próximo, orar para o próximo. Eu vou repetir, para o bem do próximo. O próximo é próximo. E a pergunta a ser feita, o que nos move a ajudar o outro? Qual é o interesse que pode estar lá no inconsciente? Se é ganhar algo em troca, está lá escondidinho. Isso é denominado de barganha. Estou repetindo, nós já comentamos, que tem relação com o egoísmo. Mas, espera aí, eu estou doando e sou chamado de egoísta? Eu estou ali doando uma cesta básica, mas estou sendo chamado de egoísta? Exemplo, tem um amigo que coordena uma instituição fora de Bauru, cuida de muitas crianças, especificamente em Costa. Ele comentou que em todas as eleições aparecem os candidatos ali da região, que doam algo simbólico, depois somem plenamente, não aparece mais. Toda eleição já estou acostumado deles. Já até planejo um horário, e ele não tem muito tempo,
trabalhador intenso. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, viu? Nenhuma atitude de amor e caridade, ela se perde no tempo. Deus está bem claro. E ao saber disso, a gente tem que se contribuindo. O texto é contribuindo, já que você está querendo algo em troca, eu não estou aqui para. Peraí, ela não se perde, lá na frente eu vou receber. E aí é longo prazo, né? Investimento a longo prazo. Mas, enfim, o mundo ele vai dando voltas e, num dado momento, o beneficiado lá reconhece muitas vezes outras vidas. Precisamos nós, como espíritos, ficar bem atentos aos nossos sentimentos. Nós estamos praticando a caridade. Isso é importante, praticar o autoconhecimento. Devemos nos preocupar com a maneira com que o outro está recebendo ajuda. Nós não sabemos o que está rolando lá dentro. Às vezes está com a cabeça cheia. E pode ocorrer que a pessoa não consiga, por motivos diversos, perceber e entender aquilo que você quis oferecer. Está entendendo? Aquela situação de gratidão pode, e geralmente é, uma prova. Sempre é bom lembrar que aquela situação que estamos passando pode ser de expiação ou provação. Eu vou repetir. Nós somos um planeta de prova e expiação, então o correto é que o tempo todo eu tenha prova e expiação. Se ele cair uma semana na banguela, ali na boa, que não ocorre nada estranho, tem alguma coisa errada. Aqui é um planeta de prova e expiação. Tá certo? E não poderia ser diferente. Se você não tem escolha e tem de passar por um determinado sofrimento, com certeza é uma expiação. Eu vou repetir. Você não tem escolha e tem de passar por um determinado sofrimento, com certeza isso deve ser uma expiação. Agora, se você pode escolher, é provação. Portanto, a caridade aqui entre nós não deixa de ser uma provação. Teste. Para ver se você sobe, se amplia a consciência, sobe os degraus. A ingratidão testa a nossa capacidade de caridade. Como caridade ou amor em movimento, testa também nosso estágio na inteligência do amor. Um exemplo, uma senhora muito querida, adoentada, que esteja no hospital já há um bom tempo, indo e voltando à UTI, por exemplo, os parentes mais próximos estão se revezando numa dedicação plena para dar uma atenção plena. Isso pode ser considerado uma prova. Para a senhora adoentada, é uma expiação. Agora, vamos supor uma outra situação. Eu ajudei um amigo em uma dada circunstância. Ele agradeceu verbalmente, olha, eu agradeço, muito obrigado, você me ajudou muito, está tudo certo. Aí o tempo passa, o mundo dá volta, você está lá em cima da goiabada, a hora você está embaixo, e aí eu preciso de uma ajuda desse companheiro. E naquele momento histórico, vocês estão entendendo? Eu ajudei ele agradeceu do coração, aí passou o tempo, eu precisei da ajuda dele. E naquele momento histórico, ele não pode me ajudar. Ele está impossibilitado. Apesar de querer me ajudar, mas ele fala, Deus, eu quero te ajudar, mas eu não posso. Pronto. Rola ou não rola na minha cabeça? Esse cara é um mal agradecido. Eu fiz tanto por ele. É ou não é? Esse texto tem tudo a ver com isso. Nós fazemos isso. Na verdade, aquele agradecimento de palavra, nós não aceitamos. É muito pouco. Nós queremos mais. Nós somos gananciosos. Na barganha, eu quero ganhar mais. Na barganha. Vocês me entendem? Na barganha. O que ocorre é que se eu ajudei um dia, ele terá que me ajudar quando eu precisar. Foi criado um fim. Está lá em débito. Eu fico imaginando, eu devo estar em débito com muita gente. Espero que aí uns irmãozinhos aí de cima que me ajudaram não me estou brincando, mas é sério. Lógico que você tem um crédito e virá o retorno, mas pode vir de outra pessoa. O universo é fiel, Deus é fiel. Mas a ajuda do outro que eu recebi, que esperava de meu amigo, agradeço, mas eu, no fundo, a gente não considera. Não considera. Isso tem sentido? Por que nós somos assim? Cobradores.
Lembra? Isso é ser complicado. É ser complicado. O mundo já está complicado. Lembra? A complexidade leva para a decadência. Será que nós aprendemos nas novelinhas da TV, que tiveram forte influência na cultura brasileira, desde criança? A gente não percebe, hein? Mas o espírito está lá, está captando. Geralmente vindo das antenas de televisões que estão lá na cidade perdida, que é o Rio de Janeiro. Um tempo atrás era muito mais, está passando por mudanças, na verdade. E vem aquela influência nas novelinhas, e a gente está lá como criança, não tem o que fazer, né? Está lá sendo influenciado, naquela cidade que foi influenciada por uma dançarina italiana chamada Baderna. Ela conseguiu mudar a cultura do Rio de Janeiro do século passado, retrasado, até hoje. Será que foram essas novelinhas? Lógico que foram. Que a gente passava 6 horas assistindo televisão. Isso está lá dentro. As novelinhas. Vocês imaginem nas entrelinhas imagens subliminares que os olhinhos não veem, mas a mente capta. Dura 0,03 segundos. Lógico, no Brasil não é proibido. Na Europa, em alguns países são. E aí a mídia social é proibida? Não é. Reflitam comigo outra situação. Eu faço uma oração por uma pessoa que está hospitalizada. Ela melhora, não soube que fiz a oração, e a gente não se vê mais. Depois de um tempão, ela desencarna, e no plano espiritual é concedido ela perceber que eu orei por ela num dado momento. Lembra lá, no nosso lar, o André Luiz? Forçosamente ele teve que ajudar aquela senhora, e a senhora não tinha dinheiro para pagar a consulta, e a secretária tentava empurrar, e o André Luiz ali esquivando e tal. E aí o André Luiz acaba curando ela, uma senhora que não tinha dinheiro. E essa senhora, depois que ela foi curada na Terra, ela passou a orar todos os dias para o André Luiz. E aí no nosso lar, essa senhora abana para o André Luiz. Mal ele sabia que essa senhora tinha feito tantas orações para ele. Interessante. Ali ele fica chocado, né? Nem se lembra. Portanto, enfim, é interessante, né? É interessante um simples texto tão profundo, o Evangelho é tão profundo. E vamos pensar aí, de repente, você fez uma oração por uma determinada pessoa, como um professor meu comentou certa vez, ele estava indo numa rua, um professor aí do Sul, e ele ouviu uma voz, não vai para lá, para aquele lado. Ele viu algumas pessoas daquele lado e batata, ele desviou, eram assaltantes. Ele comentou comigo. Então, de repente, vem ajudas aí. Por isso a gente tem que agradecer muito a espiritualidade. Eu estou me lembrando também, algo jamais imaginaria, alguém olhando para o Brasil. Eu vi isso na Casa Branca, aquela equipe do Donald Trump, não sei se vocês assistiram, mas está aí no YouTube, lá dentro da Casa Branca, fazendo uma oração para o Brasil, para os brasileiros. Foi a primeira e última vez que eu vi. Que eu saiba, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, eu acredito que não oraram para o Brasil. Aqui encarnados. Bonito isso, é saber que tem gente que ora por nós aí fora. Né? E até então, como espírita, nunca parei para pensar nesse tocante. Portanto, são indícios que nós estamos caminhando no mundocentrismo, uma irmandade maior entre os países. Não parece, mas estamos caminhando. Numa relação, quando alguém fala, eu deixei de fazer tantas coisas por você, sabe aquela avó, aquela mãe, aquela sogra, junto ao gênero, deixei de fazer tanta coisa por você, olha que eu deixei. Isso é gratidão? Responda em casa, pensa em casa. É ingratidão. Ou é gratidão? Ela está cobrando o quê? Aquela avó que, olha, eu deixei de fazer tantas coisas por você, e agora o que eu recebo em troca? Aquela mãe cobrando o filho. É uma cobrança. Tem aí uma cobrança baseada na aparente ingratidão do filho.
Olha, o tempo nosso já está. Eu vou pular uma historinha que eu ia comentar aqui. Eu deixo uma pergunta no ar. O Chico Xavier, Allan Kardec, Dr. Bezerra, vocês acham que eles não receberam ingratidões? Vocês acham? Lógico, mas eles esmoreceram? Eles deram o devido moral para isso? Não. Continuaram firmemente. Eles compreendiam o outro, compreendiam na profundidade. Nós não temos como julgar. O que importa é a nossa consciência de estar em harmonia sempre com as leis de Deus. Isso que importa. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. Nós estamos falando de egoísmo. Eu estou fazendo isso querendo algo em troca. Eu vou repetir. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. A caridade é a fonte de todas as virtudes. Diminuir os vícios e fazer crescer a caridade, ou melhor, diminuir o egoísmo, tá ligado? E fazer crescer a caridade deve ser o grande objetivo de todos os cristãos que querem evoluir. Eu ouvi alguém dizer naquele filme O Segredo que quando você quer muito, as coisas acontecem. Mas muitas vezes o cristão ele não quer muito, sabe? Ele não quer muito. Ele é latino, ele quer, eu quero mais ou menos, sabe aquele morno? Então não quer. Se você não quer, você não pode pedir. Se você não sabe o que quer, você não pode pedir. Está no filme do Segredo lá. A ciência contribuindo, a física quântica está comentando. Se você quer algo ardentemente, esse poder foi nos dado. Mas é que geralmente a gente não quer. A gente está aí apegado a coisas, enfim, que não agregam valor, coisas tangíveis. Lembrando, caridade, podeis fazer por. Nós já estamos terminando. Pensamento e sentimento. Como? Orando com amor. Caridade também podeis fazer através de palavras, bons conselhos, no amor. E através de ações, gestos, com amor. O mundo ideal buscado por Jesus, nós já comentamos, é todos nós nos relacionarmos como irmãos, um ajudando o outro. Não importa o passadão, não importa o futuro. O que importa é o presente. E aí eu termino contando uma historinha bem rapidamente. Hoje nós estamos na quinta-feira. Ontem eu tive que ir no banco, Caixa Econômica Federal, estacionamento, aqui em Bauru, do supermercado Max. Eu não sabia que fechava às 15 horas, fui resolver um problema da conta da minha esposa. Eu cheguei lá às 15h30, achando que fechava às 16, faz muito tempo que eu não vou no banco. E ali eu entrei naquela porta giratória, um segurança sorrindo, falou, olha, fecha às 15, a tonalidade de voz é equilibrada. Ele falou, mas qual é o seu problema? Eu contei meu problema e falou, olha, eu vou tentar. Olha só, ele falou. E a porta travada ali, eu fiquei ali naquele cubículo, ele falou, eu vou tentar, aguenta um minutinho aí, e sorriu, um segurança. Primeira vez, um segurança. Eu vi que não era treinamento, era espontâneo. Ele me abordou educadamente. E voltou dando um retorno para mim e falou, aguarda mais um minutinho. E, lógico, ele percebeu a minha frustração ali. Caramba, fecha às 15, eu não tenho muito tempo, sabe aquele esquema? E não é que veio um camarada lá, gerente, mas extremamente educado. Ele saiu fora do banco, o banco estava fechado, ele veio do lado de fora e falou, olha, senhor, em pé. E deu um atendimento fora do comum, na espontaneidade. Eu não vi treinamento, sabe aquele treinamento americanizado, padronizado, que você vê que o cara está num script, parece uma inteligência artificial? Não. Eu peguei por muito interessante. Eu falei, olha, eu virei para o segurança, o gerente ali do lado, aquele vidro, eu falei, olha, muito obrigado. E fiz assim com a mão, ele respondeu assim também com a mão, dá para ver aí. E o gerente também fez assim com a mão, mas foi uma troca de energia, ali teve uma caridade. Eu estava precisando daquela energia daqueles camaradas.
um gesto extremamente nobre, saí dali com uma energia excelente, gratificante. Ocorreu ali uma caridade e um agradecimento. Muito, muito bom mesmo. Em suma, fazer o bem faz muito bem. Eu paro aqui e reflitam com muito carinho em todas essas palavras. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, David. Vamos então passar a mensagem do Dr. Deolindo, que nos vai nos agraciar com esta mensagem maravilhosa que sempre nos traz. Por favor. Boa noite a todos. Tem o estudo de hoje, que fala sobre a ingratidão, os benefícios pagos com a ingratidão. Mas vamos pensar de uma forma muito simplista, falar da gratidão. Então, apenas para sintetizar, quando recebermos um benefício de alguém, temos que olhar de duas formas. Primeiro, aquele que realizou aquele ato, nunca espere receber do próximo algo em retorno. Agradeça a Deus, porque naquele momento você tirou de dentro de ti o amor. Quando você tira o amor e doa ele a um próximo, você já está recebendo de Deus um bálsamo maravilhoso. Porque desponta dentro de si uma alegria, um bem-estar, uma força diferente. Então, que aquele ato seja o estímulo para podermos realizar outros atos idênticos a este com muito mais pessoas. Porque temos nós a consciência plena de que estamos realizando com nossas obrigações e, ao mesmo tempo, sendo agraciado por Deus por uma força interior, da qual nos é necessária, para que assim possamos vencer muitos obstáculos, do qual mentalmente coíbe a nossa caminhada rumo a esse processo evolutivo do ser. Então agradeçam, não esperem retorno. Agradeçam por aquilo que despontou de dentro de ti. Aqueles que assim receberam, muitas das vezes pensam assim, Puxa, recebi algo de bom de alguém, me ajudou, me orientou, veja. E muitas das vezes sente-se na obrigação de retribuir para com aquele que lhe deu. Então digo, não sinta com a obrigação de retribuir. Agradeça também a Deus por ter colocado um ser bom no seu caminho. E com aquele ato da qual você recebeu e que lhe fez um bem tão grande, apenas olhe para ele como uma oportunidade que o Pai lhe ofereceu de um aprendizado. Por alguém que tirou de dentro de ti o amor e lhe ofereceu. Em vez de ficar com a obrigação de retribuir aquele que lhe deu, fique com a obrigação de, com aquele aprendizado, despontar dentro de ti o amor e levar para um próximo, que também possa estar necessitado igual vós estava naquele momento. Porque assim, com
certeza faremos com que essa corrente maravilhosa do amor e da caridade se fortaleça e se espalhe cada dia mais perante todos os seres que se encontram em provas ou expiações e que necessitam do auxílio de Deus, igual sempre costumamos dizer em nossas vidas. Mas esquecemos que esse Deus que tanto falamos está dentro de cada um de nós. E que podemos nós fazer com que Ele assim se desperte e contribua para o benefício dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, como assim gostamos de falar. Então, que este ensinamento de hoje realmente se fixe dentro do coração de cada um, porque oportunidade não faltará. Pai sempre abre portas para exercitarmos a doação do nosso amor. E este amor significa que estamos exalando aquele Deus interior que está adormecido dentro de cada um de nós. Então, com esse sentimento de gratidão, nós vamos agradecer a Deus por estar sempre nos dar oportunidades de aprendizado, como também oportunidades de realizarmos através dos nossos atos algo em benefício do próximo, algo em benefício de si mesmo. Porque quando doamos, podem ter certeza de um detalhe: o maior beneficiado não é aquele que recebeu, é aquele que doou. Porque aquele que recebeu está num momento de fragilidade e necessitava de alguém que tivesse num momento de fortalecimento interior e despontasse dentro de ti o amor e tivesse a coragem, perdesse a vergonha, perdesse o medo de assim exercitar o seu amor. Então veja, agradeçamos a Deus por este momento de podermos exercitar o nosso amor. E as oportunidades são muitas. Todos os dias temos algo a fazer. A começar por quando abrimos os nossos olhos pela manhã. O que fazer? Agradecer a Deus por mais uma oportunidade do dia para podermos exercitar aquilo da qual temos de bom dentro de nós. E, ao mesmo tempo, agradecer a Deus por mais um dia, por podermos lutarmos contra as nossas imperfeições, lutarmos contra aqueles intempéries que a vida muitas das vezes nos proporciona, porque é ali que estaremos nós a aprender, é ali que estaremos nós a nos fortalecermos por termos podido, com simplicidade, com firmeza, com sabedoria, superar os momentos sem nos perturbarmos e principalmente sem deixar com que a ira, com que os rancores, com que as tristezas, com que os
melindres e os julgamentos possam tomar conta de nós, que é onde só estaremos nós a nos enfraquecermos demasiadamente por adentrarmos num padrão vibracional muito negativo. Então, que a positividade da gratidão estejais sempre em vossos caminhos. Então pedimos assim a Jesus, também neste momento, que possais assim vir a envolver a todos que se encontram neste grupo, no qual assim estão tão distantes uns dos outros no mundo físico, porque estão cada um em um canto, no seu lar, numa cidade, num bairro, mas estamos muito perto uns dos outros, porque estamos com as nossas mentes interligadas nesse instante. São 46 irmãos, ou por arredondar 50 irmãos, neste grupo, interlaçados pelos sentimentos do amor e da fraternidade, interlaçados pela luz, do qual Jesus e toda a sua equipe assim distribui para cada um de vocês. E esses fluidos de luz está a fortalecê-los, está a trazer uma paz interior, está a trazer uma alegria muito grande dentro do âmago de cada um. Por quê? Porque temos nós o prazer de juntos estarmos todas as quintas-feiras, onde nos iluminamos, onde nos completamos com nossas falas, com nossos pensamentos, nossos sentimentos, com nossas orações, com o nosso aprendizado, onde sentimos a presença de Jesus a nos tocar em nossos corações e nosso corpo, onde sentimos a presença de Jesus a nos libertar dos nossos ressentimentos, das nossas mágoas, das nossas tristezas, das nossas fobias, que muitas das vezes tem assim a nos perturbar. Agradecer a Jesus por estar a iluminar os nossos lares, protegendo-os com um grande escudo de luz e de amor. Onde sentimos tudo isto. Isto faz uma diferença muito grande por estarmos muito próximos uns dos outros e próximos a Jesus, próximos a Bezerra. E assim, o seu amor e com a sua simplicidade distribui os fluidos curadores a todos, trazendo o bem-estar, da qual nos é peculiar todas as semanas. Esse bem-estar que faz com que no despertar do dia seguinte estejamos nós diferentes do que éramos até então, e a cada semana estamos melhores e mais fortalecidos em Deus. Estamos melhores e mais fortalecidos em nossa caminhada. Estamos a sentir menos os dissabores da vida. Não que eles não estejam presentes, mas já não estamos a valorizá-los tanto de forma que viestes a nos perturbar-nos de forma agressiva, não. Começa a se tornar uma normalidade, porque sabemos nós que estamos muito melhores do que antes. Sabemos nós que temos a capacidade de superar a tudo, da qual vem como uma grande prova,
porque estamos numa nova etapa reencarnatória justamente para encararmos a tudo isso, nos libertarmos, nos curarmos e progredirmos. Eu posso dizer assim, caminharmos sempre rumo ao horizonte, ao encontro de nosso Pai. Então, agradeço e rogo ao Senhor, da qual depositar sobre todos o teu amor e a tua luz. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor Deolindo, as palavras tão carinhosas de conforto, de orientações em relação à gratidão, para que possamos construir uma espiritualidade eterna, cheia de vitórias. Muito grato somos essas palavras que nos fortalecem. Vamos então dar continuidade, pedindo pelos nossos irmãos, iniciando a nossa gratidão, distribuindo um pouco do nosso amor aos irmãos com os nomes no grupo, que estão atravessando dificuldades, que precisam das nossas orações, do amor de Jesus, do amor da espiritualidade, do amor da medicina espiritual, para que eles possam se fortalecer e serem curados. Que sejam todos abençoados, iluminados neste mundo. E assim, Pai, somos gratos por tudo que nos proporcionou nesta noite, esta grande orientação que recebemos da nossa conduta, da correção dos nossos caminhos, para que possamos construir um caminho cheio de flores e alegrias. Dando continuidade, pediria que alguém do grupo pudesse fazer a oração de encerramento da prece de Cáritas. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santíssima imagem. Que assim seja.
Que assim seja. Muito obrigado, Tarsila. Que assim seja, que Deus e Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana excelente, cheia de alegrias. Uma boa noite a todos